Como vencer a ansiedade. Mateus 6, 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como não crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, com que haveremos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ansiedade. O que seria a ansiedade? Alguém já definiu a ansiedade como sendo uma comoção aflitiva do espírito, que receia que uma coisa aconteça ou não. É aquela comoção, aquela aflição que vem sobre uma pessoa, que traz esse sentimento por conta daquilo que pode acontecer ou não. E isso gera essa inquietação, essa comoção aflitiva no espírito. Minha pergunta para você nessa manhã é a seguinte: você é uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de pessoa que vive roendo as unhas, sempre antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe e você já pensa que eles estão aqui perto, batendo a sua porta? Você sofre pensando no que vai comer, como vai se vestir, onde vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar? Você é desse tipo de pessoa que vive nessa angústia constante, nessa aflição perene? O fato é que os estudiosos dizem que a ansiedade é o mal do século. Por quê? Porque ela atinge tanto homens quanto mulheres, ela atinge os jovens, ela atinge os velhos, ela atinge os instruídos, os doutos, e atinge os analfabetos, ela atinge os religiosos, ela atinge os ateus. Ou seja, a ansiedade, ela é plural, ela não faz distinção de cor, de raça, de idade, de religião, ela atinge a todos. E a pergunta é: o que fazer? Como lidar com ela? Como não viver debaixo dessa tensão constante, dessa aflição de espírito constante que ela provoca? Bom, antes de nós sabermos e meditarmos sobre a ansiedade, em primeiro lugar é importante a gente definir e esclarecer o que não é ansiedade, para que a gente, sabendo o que não é, a gente possa saber o que é e como lidar com ela. Primeiro, ansiedade não é desculpa para desprezarmos as necessidades do corpo. Todos nós sabemos que nós temos necessidades de comer, de nos alimentar, de suprir o nosso corpo com o alimento. Então,
não é desculpa para a gente ficar desprezando isso. Ah, eu não vou ficar ansioso porque quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber, quanto ao que haver de vestir, eu não vou me preocupar com essas coisas, vou fazer de contas que elas não existem. Esse não é solução para não ficar ansioso. Ansiedade também não é desculpa para a gente não se planejar quanto ao futuro. Todos nós precisamos de um mínimo de planejamento no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu não vou agora simplesmente abandonar qualquer tipo de planejamento sob a desculpa de dizer, não, eu não quero ficar ansioso. Não, você precisa sim ter um mínimo de planejamento para que a sua vida tenha um mínimo de organização. Isso não quer dizer que você tem que ficar ansioso por isso. Também, ansiedade não é desculpa para eu me isentar da minha obrigação de trabalhar, de ganhar a própria vida. Tem gente que diz, não vou me preocupar com o trabalho não vou me preocupar com isso não, porque eu não vou ficar ansioso. Não. Todos nós temos que trabalhar. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. O trabalho faz parte da vida, faz parte da dignidade humana. Então, nós temos sim que nos preocupar no sentido de procurar trabalhar, procurar ganhar o sustento. E o fato de dizer, eu não quero ficar ansioso quanto ao trabalho, isso não é desculpa para que a gente não tenha e não traga para nós a responsabilidade que temos de ganhar o pão de cada dia com o suor do nosso rosto. E por fim, ansiedade também não é vacina contra as dificuldades. As dificuldades na vida, elas estão aí, elas estão presentes, ou você já passou por dificuldade, ou está passando por dificuldade, ou vai passar por dificuldade, porque a dificuldade fazem parte da vida. O fato de nós não pensarmos sobre determinado assunto não significa que aquele assunto deixe de existir para nós, ou que nós não venhamos a sofrer com ele. Então, o que seria mesmo a ansiedade? A palavra ansiedade, ela vem de um termo anglo-saxão que significa estrangular, significa puxar em direção oposta. Então, uma pessoa que está ansiosa é uma pessoa que ela está como se estivesse sendo estrangulada. E a sensação de estrangulamento não é boa. Falta o ar, falta a respiração, falta o fôlego. E nós precisamos do fôlego de vida. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então o fôlego é vida. Uma pessoa que não tem fôlego, que não respira, ela morre. Então uma pessoa que está ansiosa, ela está numa sensação de estrangulamento constante. Por isso que dos sintomas da ansiedade é a palpitação, é a falta de ar, é aquela respiração ofegante, forte. Esse é o sentido de ansiedade. É de puxar em direção oposta, é você estar numa eterna tensão, de você puxar para um lado e haver uma outra força puxando para o outro lado. E isso causa cansaço, causa fadiga. É como se a pessoa estivesse constantemente lutando o tempo todo, sem dar uma trégua. Por isso que é tão ruim e tão prejudicial a ansiedade. Um dos pais e de referências da psicanálise, que é o Carl Gustav Jung, ele disse o seguinte: ansiedade nada mais é do que a tensão entre o agora e o depois. A ansiedade é a tensão que a pessoa vive entre o agora e o depois. Você fica tenso, porque você está vivendo hoje tenso e está vivendo tenso também em relação ao amanhã. Então você fica nessa tensão entre hoje e o amanhã e você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Billy Graham, que foi o maior
evangelista do século XX, ele fala que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e do que a sua vontade para nós. Quando nós colocamos a nossa esperança em algo menor do que Deus, nós fatalmente ficamos ansiosos. Porque essa coisa sobre a qual nós colocamos a nossa esperança, ela não é capaz de suprir, de sustentar a nossa vida. Bom, se a ansiedade é o mal do século, e por ser o mal do século, todos nós estamos sujeitos a sofrer com ela, então a pergunta que não quer calar é: o que eu posso então fazer para vencer a ansiedade? Esse texto que nós lemos, ele faz parte do Sermão do Monte, pregado por Jesus. E Jesus falou aqui nesse texto sobre a ansiedade e como vencer a ansiedade. Então eu queria meditar com você, a partir de agora, sobre quais as verdades que Jesus ensinou, quais as atitudes que ele ensinou, para que nós possamos adotar na nossa vida, para que nós não venhamos a sofrer com esse mal, a ficar eternamente estrangulados, com falta de ar, com falta de respiração, com a nossa vida sendo prejudicada, com essa tensão constante entre o agora e o que está por vir, entre o hoje e o amanhã. Pastor, como eu faço para vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nós não devemos pôr os nossos olhos nas circunstâncias. Quer vencer a ansiedade? Não ponha seus olhos nas circunstâncias. Olha o que é que ele diz no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, essas palavras que Jesus fala aqui, como comer, beber, vestir, são as circunstâncias da nossa vida. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Com que eu vou me vestir? Quando nós colocamos os nossos olhos nessas circunstâncias, quando nós colocamos o nosso olhar para essas coisas, isso nos causa ansiedade. Jesus, ele não ignorou que nós temos necessidade de comer, beber e vestir. Ele não está ignorando isso. Mas ele nos chamou para nós termos um olhar mais amplo, olharmos além das circunstâncias do comer, do beber e do vestir. Nos chamou a ter um olhar maior, mais amplo. Ele entendia que nós ficamos ansiosos quando nós passamos a olhar somente para baixo, para as circunstâncias que nos afligem. Afinal de contas, a ansiedade, ela tem o poder de desviar o nosso olhar, ela tem o poder de desviar o nosso olhar de Deus para as circunstâncias. Esse é um dos grandes problemas da ansiedade. Ela tira o nosso olhar daquilo que é importante para aquilo que é secundário. Thomas Halliburton fala o seguinte: levar preocupações para a cama é dormir com uma carga às costas. A pessoa que vai dormir e leva toda a ansiedade com ela para a cama, é como se ela estivesse dormindo debaixo de pressão, é como se ela estivesse dormindo com uma carga nas costas. Por isso que ela não descansa, ela dorme cansada e ela acorda cansada, porque ela está debaixo de um peso constante, ela está sendo estrangulada constantemente. Por quê? Porque ela está focando simplesmente nas circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele nos ensina qual a atitude correta que nós devemos ter para que nós possamos superar a ansiedade. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais,
enquanto que as que não se veem são eternas. O que nós vemos fala dos nossos sentidos. O que nós sentimos e o que nós vemos diz respeito às circunstâncias. E essas circunstâncias, elas são temporais. Na vida, nós temos momentos difíceis, mas nós temos também momentos alegres, prazerosos, bons. Ou seja, a nossa vida, ela é uma sucessão de circunstâncias. Às vezes boas, às vezes ruins. Mas as circunstâncias, elas mudam, elas se alteram. Então, uma circunstância que é ruim hoje, não significa que ela vai permanecer na minha vida durante toda a minha existência. Ela pode ser uma circunstância superável, ela pode ser uma circunstância transponível, que eu possa transpor e, num outro momento, estar bem e tendo superado aquele problema. Então, eu não posso focar os meus olhos só nas circunstâncias, porque as circunstâncias são temporais. Eu tenho que focar os meus olhos em algo mais permanente, mais perene. Eu tenho que aprender a transcender, a ir além das minhas circunstâncias e a considerar aquilo que é eterno. Paulo diz, olhe, as circunstâncias que você está passando, quer boas ou ruins, elas são temporais, elas são passageiras. Você tem que focar na sua vida, naquilo que é eterno, naquilo que vai permanecer. Então, por isso que ele fala, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque essas que se veem, o meu problema, a minha dificuldade, isso aí é temporal, isso aí é efêmero, isso aí é passageiro. Eu preciso focar a minha vida naquilo que é eterno. Thomas Brooks, ele diz, se você resolver fazer dos sentidos, visão, os sentidos visão, olfato, paladar, tato, esses são os sentidos. Se ele está dizendo, se eu fizer dos meus sentidos e dos meus sentimentos o juiz da minha condição, eu irei viver em temor e irei me deitar em meio a lágrimas. Se eu me deixar guiar simplesmente pelas circunstâncias, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso degustar, olfato, paladar, tato, audição e visão, se eu me deixar prender apenas pelos 5 sentidos, eu vou viver em um eterno temor. E eu vou me deitar, como ele diz aqui, em lágrimas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo aflitivo, nós vivemos num mundo de aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o Senhor também disse que Deus, ele pode nos dar uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que nos coloca acima das circunstâncias. Não desprezando as circunstâncias, não fazendo de conta que elas não existem, mas Deus nos faz sair daqui do mesmo nível das circunstâncias. As circunstâncias estão aqui, eu aqui, e Ele, em vez de me deixar no mesmo nível das circunstâncias, Ele me chama a transcender, a ir além das minhas circunstâncias, para que elas não fiquem me estrangulando, para que elas não fiquem me tensionando o tempo todo. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, tire os seus olhos das circunstâncias. Jesus diz, não fique preocupado só com o que há de comer, beber e vestir. Olhe para algo mais. Saiba que a vida é muito mais do que comer, beber e vestir. Segundo, se eu quiser vencer a ansiedade, eu tenho que tirar os meus olhos das circunstâncias, mas eu tenho que colocar os meus olhos em Deus. Por quê? Porque se eu tiro os meus olhos das circunstâncias,
eu preciso colocar os meus olhos em alguma outra coisa. Porque eu não vou poder ficar olhando para o ar, ficar como que alheio, à toa, porque isso não é normal. Você encontrar uma pessoa na rua, ela assim, olhando para o nada, olhando para o tempo, você já sabe que aquela pessoa tem alguma coisa errada com ela. Porque o normal é a gente estar atento às coisas ao nosso redor. Nós temos os 5 sentidos exatamente para poder a gente interagir com o nosso ambiente, com o nosso meio, com aquilo que a gente está vivendo. Esse é o normal. Agora, se eu sou chamado a tirar os meus olhos das circunstâncias, eu tenho que colocar os meus olhos em outra coisa. Eu não posso ficar aéreo. E aí é onde entra esse segundo ponto. Tire os seus olhos da circunstância em primeiro lugar. Em segundo lugar, foque em Deus. Coloque os seus olhos em Deus. No versículo 26, Jesus fala: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Aqui o destaque fica para a provisão, para a providência divina. Até mesmo a alimentação de um pássaro, de um roxinol, ela está no âmbito da preocupação de Deus. Deus criou os pássaros e Ele sabe que os pássaros têm que se alimentar diariamente. Então, o alimento do pássaro está dentro das preocupações de Deus, está dentro daquilo que Deus controla para providenciar o alimento diário. Ele está dizendo o seguinte: olha, as aves do céu não ficam preocupadas, não ficam tensionadas o tempo todo. O que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou fazer amanhã para me alimentar? Não, as aves do céu não se preocupam, porque o Pai as alimenta. Jesus, ao mandar olhar para as aves do céu, Ele está nos ensinando a tirar os olhos das coisas da terra, das circunstâncias, e olhar para Deus. Olhe para o alto. Eleva os meus olhos para o monte está no alto, o pássaro voa no alto. Então, talvez esse seja o segredo dos pássaros. É que o pássaro ele consegue pousar, ele consegue vir aqui, estar no chão, ele consegue estar numa árvore, ele consegue estar aqui no mesmo nível que nós, mas ele consegue também voar, ele consegue transcender, ele consegue ir além, consegue olhar tanto para o alto, quanto olhar do alto. Então, você não pode ficar preso nas circunstâncias, mas você precisa transcender, você precisa olhar para Deus, voltar o seu olhar para Deus. As aves, elas não esperam que Deus jogue a comida no bico delas. Porém, elas não precisam se preocupar, porque o Pai provê aquilo que elas precisam. Nós nos livramos da ansiedade quando nós, ao invés de olharmos para as circunstâncias, nós olhamos para Deus e colocamos em Deus a nossa dependência. Colocamos em Deus a nossa confiança. Colocamos em Deus a nossa esperança. Por isso que eu preciso tirar os meus olhos da circunstância. Eu preciso focar em Deus, porque dele vem a provisão, dele vem o sustento, dele vem o alimento, dele vem tudo aquilo que eu preciso para viver. Augustus Toplady, ele diz: a característica peculiar dos olhos da fé é ver no escuro. A fé consegue ver no escuro. Por isso que eu não posso ficar preso às circunstâncias, porque no escuro eu não consigo ver. No escuro eu não consigo saber o que tem ao meu redor. No escuro eu posso tropeçar, no escuro eu posso cair, no escuro eu posso bater em alguma coisa, eu posso colidir com alguma coisa. E você viver na dimensão da fé, você viver na dimensão de Deus, é você confiar mesmo sem estar vendo. É como ele fala aqui, a característica da fé é ver no escuro, é eu não olhar para a circunstância, é eu não saber
do que se passa, mas mesmo assim eu estou confiando em Deus. Mesmo assim eu estou esperando em Deus, porque eu não dependo de ver as coisas. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sei da palavra de Deus. E quando eu vivo olhando para as circunstâncias, para o comer, para o beber, para o vestir, eu fico preso nessa dimensão. Eu preciso sair, eu preciso olhar para Deus. Eu preciso viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ele nos ajuda, nos orienta como devemos fazer para que isso aconteça. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: se pois fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Eu preciso colocar os meus olhos em Deus. Tira os olhos das circunstâncias. Faça como os pássaros. Olhe as coisas de cima. Olhe as coisas do alto. Porque é de Deus que vem a provisão. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai, das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso focar em Deus. Primeiro, tire os olhos das circunstâncias. Segundo, coloque os seus olhos em Deus. Terceiro, se você quiser ficar livre da ansiedade, reconheça o grande valor que você tem para Deus. Reconheça que Deus te dá um grande valor. Olhe no versículo 26. Jesus diz: olhai para as aves do céu, o vosso Pai as alimenta. E aí ele diz, nessa última parte, algo que é importante para que você entenda o valor que você tem para Deus. Ele diz: não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus quis ensinar o seguinte: se o Pai valoriza as aves do céu, que nem sempre são apreciadas por nós, não haveria também de valorizar a minha vida? E ele mesmo diz: olha, vocês têm muito mais valor do que as aves do céu. Quantas aves morrem por dia? Nós nem sabemos, nem ficamos tomando ciência. Não é noticiado. Ontem morreu o Dr. Bentivi, que mora na árvore tal, no Parque do Cocó. Isso não é notícia de jornal. Ontem morreu um pardal. Ontem morreu um roxinol, uma sabiá. Você não fica nem sabendo. E se o Pai cuida desse anônimo, dessa ave do céu, que hoje é, amanhã não é mais, Ele porventura não cuidaria de você? Então, se você quer viver livre da ansiedade, você precisa entender o valor que você tem para Deus. E para a gente entender o valor que a gente tem para Deus, é preciso a gente ver na palavra dele a importância que nós temos. Porque talvez você esteja vivendo um período de autoestima muito baixo. Alguém não lhe deu o amor que você precisava receber. Talvez você tenha sido criado num lar em que você não recebeu o amor do seu pai, da sua mãe, você não foi amado, você não recebeu a atenção, você não é querido entre as pessoas, você não é celebrado, você não tem amigos, você vive como que no mundo meio que só. E você acha que ninguém lhe dá valor, que você não tem valor,
que a sua vida não vale a pena. E você precisa entender que você é precioso, é preciosa para Deus. Olha aqui o que a Bíblia nos ensina acerca do nosso valor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia coloca a gente como a coroa da criação, como estando dentro da criação, nós estamos no topo da pirâmide e não na base. Olha o que aqui a Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando Deus está criando o ser humano. Ele diz, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso faz toda a diferença entre nós e os demais seres vivos. E essa diferença, ela é realçada ainda mais por conta da nossa posição exaltada em relação aos demais seres criados. Porque a Bíblia diz que os únicos seres vivos criados à imagem e semelhança de Deus fomos nós. E isso nos distingue do resto da criação. O cachorro, o gato, o papagaio, o elefante, a baleia, nenhum deles foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque essa imagem e semelhança fala da nossa capacidade, não nossa imagem física, semelhança física, mas da nossa capacidade de criar, de pensar. Nós somos os únicos seres vivos na face da terra que pensamos sobre a nossa existência. Por que eu estou aqui? Para que eu vim a esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Os animais, eles agem por instinto. Alguns têm uma inteligência maior do que os outros, tanto é que eles conseguem imitar, conseguem reproduzir sons. Um bom exemplo disso é um papagaio que consegue imitar várias coisas que quando ele é ensinado, quando ele é domesticado. Quando você vai num circo, você vê um macaquinho fazendo coisas interessantes, você vê os animais amestrados, tudo fazendo apresentação, mas nenhum deles se preocupa e pensa, por que eu estou aqui nesse mundo, por que eu estou aqui nessa terra? Essa é uma característica distintiva nossa dos seres humanos. Então, nesse sentido, nós fomos colocados como o cabeça da criação, porque nós somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, é que Deus, ele diz, domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre os répteis, tudo que se move sobre a terra. Deu ao ser humano a posição de dominar, de cuidar, de velar, de estar acima. Ou seja, nessa hierarquia da criação, nós estamos aqui no topo da pirâmide. Então, por que eu estou falando isso? Para que você possa entender o valor que você tem diante de Deus. E aí, quando eu falo de valor, eu estou falando do valor como o ser criado. Todo ser humano, pelo fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma dignidade intrínseca a ele mesmo. Só pelo fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus, isso dá ao ser humano um valor distintivo de todo o resto da criação. Independente do nosso grau de instrução, da cor da nossa pele, do nosso credo religioso, da nossa cultura, todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente. E por isso precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser tratado com dignidade. Não existe ninguém superior a ninguém. Não é a nossa classe social, não é o nosso nível cultural, não é a cor da nossa pele, não é a beleza do nosso biotipo.
que nos faz melhores ou piores. Somos apenas diferentes, mas todos temos uma dignidade intrínseca. Quem faz distinção entre classes, cor, sexo é a sociedade. Deus, quando cria o ser humano, ele cria a sua imagem e semelhança. Então você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um grande valor para Deus. E se Deus cuida da ave, Ele também cuida de você. Agora, existe uma outra característica. Existe algo que acontece que nos distingue dentro da nossa própria raça humana. A Bíblia diz que todos foram criados por Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Agora existe um outro nível de relacionamento com Deus que nós podemos ter, que vai além do nível da criatura. Eu posso me relacionar com Deus apenas como criatura, como ser criado. Eu saber que existe um Deus, eu saber que existe um ser superior que criou esse mundo, que mantém, que sustém esse mundo. Esse é um nível de relacionamento e de entendimento. Mas existe um outro nível, que é o nível de filho de Deus. E esse nível de relacionamento, de deixar de ser criatura para ser filho, ele eleva ainda mais a nossa posição. Ele eleva ainda mais a nossa condição. Deus ama a sua criação. Deus cuida da sua criação. Mas existe um outro nível de amor e de cuidado que você pode ser objeto desse amor, você pode ser alvo desse amor de Deus, desse cuidado especial de Deus, quando você passa a ser filho, filha de Deus, quando você se converte a Cristo, quando você entrega a sua vida a Ele, você é adotado na família de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz lá em João 1,12, que veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você pode deixar de ser simplesmente uma criatura de Deus para se tornar um filho de Deus. E como filho de Deus, aí tudo muda. Por quê? Porque como filho, você passa a viver em aliança com Deus. Você passa a viver em uma relação de proximidade com Deus. Por exemplo, uma pessoa que frequenta a minha casa, uma colaboradora, uma pessoa que vem fazer a faxina, ela vem aqui e ela passa o dia na minha casa. Ela está aqui, enquanto ela está na minha casa, naquele dia fazendo faxina, ela entra em todos os ambientes, ela come da minha comida, ela está aqui no convívio, dentro do ambiente do meu lar. Mas ela não tem comigo o mesmo tipo de relacionamento que tem o meu filho, a minha filha. Meu filho, a minha filha, ele tem um outro nível de relacionamento comigo. Apesar da faxineira estar aqui, naquele dia, fazendo aquele serviço, estando no mesmo ambiente, o meu relacionamento com ela é diferente do relacionamento que eu tenho com meu filho. O meu filho é meu herdeiro. Tudo que pertence a mim, pertence a ele. Ele tem um cuidado, ela tem um cuidado diferente da minha parte. Olha o que é que a Bíblia Sagrada nos diz sobre a nossa condição de quando nós passamos a essa condição de filhos. Romanos 8,17, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. É natural um filho herdar as coisas do pai. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então veja bem, na condição de filho eu sou herdeiro. Tudo que é de Deus é meu. As coisas que Deus tem
Ele disponibiliza para mim. Entendendo essa questão dessa nossa posição, Paul Krugman, ele diz assim, ó, a vida cristã não é lutar por uma posição, mas a partir de uma posição. A vida cristã não é você lutar para alcançar, galgar uma posição diante de Deus. Não. Vida cristã é você lutar a partir de uma posição. Quando você está em Cristo, você já está assentado nas regiões celestiais. Você, como filho de Deus, Deus já te eleva a uma posição diferente dos demais seres humanos e diferente do restante da criação. Porque você entrou num outro nível de relacionamento com Deus. Lembre-se, a criação está aqui, o ser humano está aqui como coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, e ele pode entrar nesse outro nível, está mais aqui ainda, a partir do momento em que ele se torna filho. Todos os seres humanos são alvo do amor e do cuidado de Deus, mas os filhos são herdeiros. E ser herdeiro te dá uma outra posição diante de Deus. Olha o que é que Paulo fala em Efésios, da nossa condição antes de sermos filhos e da nossa condição quando nos tornamos filhos. Efésios 2:12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa. Estranho aos pactos. O que é pacto? É aliança. Quando um casal se casa, eles fazem uma aliança. E no nosso regime de comunhão parcial de bens, diz o quê? Tudo que o casal adquirir a partir daquela aliança pertence aos dois. Pertence a ambos. Ah, mas é o meu marido que trabalha fora. Eu fico em casa cuidando dos filhos. Mas o que ele conseguir com o trabalho dele, pelo fato de estar aliançado com você, é seu também. Ele foi trabalhar, mas você ficou em casa dando um suporte para viabilizar a vida dele. Então, é seu também. Você tem direito, porque você entrou em aliança. Quando nós estamos em aliança com Deus, aquilo que pertence ao Senhor pertence a nós. Nós fazemos parte do pacto, nós fazemos parte das promessas de Deus. E ele diz, antes vocês estavam alheios ao pacto da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Essa é a condição do ser humano natural que vive, que nasce sem conhecer a Deus, sem viver a vida de Deus. Ele tem a vida biológica, mas ele não tem a vida espiritual, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Só quando ele vem a esse pacto com Deus, a esse relacionamento com Jesus, ele entra numa outra posição. E ele diz no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Nós fomos aproximados, nós entramos numa aliança. No versículo 19, assim não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja, você tem um valor inestimável diante de Deus, porque você não é apenas coroa da criação. Quando você se converte, você passa a ser família de Deus, e herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo. É por isso que Ian Thomas ele diz, quando tudo o que você é está à disposição de tudo que Deus é, então tudo que Deus é está à disposição de tudo que você é. Quando eu estou nessa relação com Deus de aliança, o que é meu é dele, o que é dele é meu, porque nós estamos em aliança. Isso aqui é um símbolo para demonstrar que há um compromisso, que há uma união de coração com outra pessoa.
quando eu estou aliançado com Deus, o meu coração é dele e o coração dele está comigo. Eu sou precioso, você é preciosa para Deus. Eis o motivo pelo qual não podemos ficar ansiosos. Quando nós entendemos o nosso valor, quando nós entendemos o valor que temos diante de Deus, não há motivo para ansiedade. Nós somos preciosos para Deus, queridos, especialmente porque Cristo, o Filho unigênito de Deus, Ele deu a sua vida para nos resgatar. Pastor, como é que eu sei que eu tenho valor diante de Deus? Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, falando de Jesus, ele entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, por meio do seu sangue, ele nos redime, ele nos tira do mercado de escravos, ele nos tira da escravidão, ele nos tira da condição de alheios a Deus e aos pactos de Deus e nos coloca em aliança com Deus. Olhe o que Deus fez para demonstrar o seu amor para comigo, para com você, para demonstrar o valor e a importância que Ele dá a mim e a você. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se Deus deu o seu próprio Filho Jesus, Ele não poupou a Jesus, Ele deu a Jesus por mim e por você. Como é que Deus nos dá o melhor dele e vai agora nos sonegar coisas menos importantes? Comida, bebida, alimento, provisão, sustento. Existe um ditado popular que diz: engoliu um elefante e se engasgou com a formiga. Como é que Deus dá o mais precioso, que era o seu Filho Jesus, para morrer na cruz, para me salvar, e agora Ele vai descuidar da minha provisão, vai descuidar da minha comida, da minha bebida, do meu alimento, da minha veste? Não faz sentido, não tem lógica. E Paulo, ele continua no versículo 35, ele diz: olha, quem é que pode me separar do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ou seja, as circunstâncias. Será se as minhas lutas, as minhas dificuldades vão me separar do amor de Deus? Eu preciso ficar ansioso mesmo? Paulo está dizendo o seguinte: ei, você aí, você acha que você precisa ficar ansioso? Você acha que essas coisas que vão te separar do amor de Deus? As lutas, as circunstâncias, as dificuldades da vida? Será que é isso? Depois de Deus ter entregue o seu Filho por você? E aí próprio Paulo responde a partir do versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu venço a tribulação, eu venço a dificuldade, eu venço a fome, eu venço a nudez, eu venço o perigo, eu venço a espada por causa do amor de Deus que me amou. Eu venço essas coisas. E ele fala no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Lembra-se que a ansiedade é você ficar nessa tensão entre o hoje e o amanhã? Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Não deixe que a ansiedade roube de você a paz e a tranquilidade. Saiba que você é precioso, preciosa para Deus. Esses textos que nós lemos,
eles ressaltam duas verdades essenciais e eu vou encerrar agora. Primeiro, qual é a verdade? Que eu tenho um privilégio em relação aos demais seres criados. Qual é o privilégio que eu, enquanto ser humano, pastor, tenho em relação ao restante da criação? É que Cristo morreu para me salvar. Cristo não morreu para salvar o cachorro, o gato, o papagaio, o elefante, a baleia, as árvores da Amazônia, os minérios de ferro lá de Minas Gerais, o ouro. Cristo morreu para salvar a mim e a você, nós seres humanos. Essa é a primeira prova do nosso valor diante de Deus. Segundo, esse texto me mostra que eu sou importante para Deus, porque por meio da morte de Cristo, Deus, ele dá a maior expressão de amor, ele demonstra o maior sinal de amor por mim e por você. Ele abre os braços, por isso que Cristo morre com os braços abertos, estendidos, para te dizer que é por você. Ele te ama, você é importante para Ele, portanto você não tem motivo para ficar ansiosa. Se Deus te atribui tamanho valor, se Deus te dispensa uma tão grande atenção, haveria algum motivo para você estar ansioso? Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, você quer vencer a ansiedade? Você quer sair dessa condição de estrangulamento, dessa condição de tensão constante? Tire seus olhos das circunstâncias, coloque seus olhos em Deus e reconheça que Deus dá um grande valor à tua vida. Que nessa manhã, que neste dia, você possa entender o quanto Deus ama e cuida de ti, e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.